Assim como nós estamos putos, Você também tá, né, amigo? Vocês não querem continuar falando de Cruzeiro e Criciúma, não é? Eu acredito que você também não esteja feliz com o jogo ontem, Atlético e Flamengo. Solta o MM pra nós, Thiagão, que nós vamos comentar em cima disso aí. Porque o Milito também não tá legal. Não é, eu acho que nem o caso do Ceará, mas ele não sabe jogar de outro jeito. Antes de começar o jogo, né, quando saiu a escalação, até mandei uma mensagem lá no grupo do Deus Me Dibre e brinquei com o Popó. Falei, Popó, amanhã a gente não vai precisar discutir sobre Scarpa na direita ou esquerda, porque ele manteve o Cadu no time e o Cadu vinha jogando pela esquerda. Ele, com toda a minha inocência, quando vi a escalação, falei, pô, ele colocou o Cadu, ele manteve o Cadu, tirou o Palácios, por quê? Porque o Palácios joga pela direita e o Cadu vai fazer a esquerda. Não, ele jogou o Cadu pro lado direito e manteve o Scarpa na esquerda. E assim, cara, vocês sabem bem, eu não sou um crítico ao trabalho do Milito, acho que com todos os problemas que o Atlético vem tendo, né, com jogadores lesionados, convocados, amarelados e tudo mais, ele vinha fazendo o possível, mas ontem ele errou e errou muito, cara. Assim, entre Cadu e Palácios, é aquela coisa da meritocracia. Nos últimos jogos, o Palácio vem jogando melhor do que o Cadu. Então não faz o sentido. O único motivo que teria para o Cadu jogar seria realmente se o Cadu fosse mantido do lado esquerdo. E isso não aconteceu. O Cadu foi para a direita e o Milito na coletiva ainda fala que o motivo disso é que ele queria o Cadu, porque o Cadu é um jogador que pisa mais na área. E aí o Cadu pisou na área uma vez e conseguiu perder um gol cara a cara com o goleiro e ele chuta pra fora. Luiz, então assim, cara... Aquele gol do Arthur Viana ali, desculpa te interrompendo, que a gente tá comentando o jogo, é inadmissível o cara ir Arthur entrando. Viana? O gol... Ayrton Lucas. Gol do Ayrton Lucas é inadmissível. E aí vamos lá, é o que eu falei. É inadmissível. Lembra quando a gente, na semana passada, depois da vitória do... Mas ali já é contexto. A vitória do Atlético sobre o Internacional, e aí teve gente... Eu não preciso ficar citando nomes, né? Não é bem legal da minha parte fazer isso. Mas tinha gente falando aí, ó, a base do Atlético tá aí. Cadê os críticos da base? Porque eu sou um grande crítico à base do Atlético, o trabalho que vem sendo feito. E aí o Atlético venceu aquele jogo e eu brinquei, falei, será se o Hulk é da base? Porque a jogada do segundo gol é toda dele. Tá aí, cara, olha o que o Ayrton Lucas fez com o Cadu e o Paulo Vitor ali. Cara, assim, de novo, eu acho que o Milito erra muito, mas são muitos gols de erros individuais dos jogadores do Atlético, sabe? O primeiro gol, o Cadu falha no corte ali na cobrança de falta. Uma falta, de novo, boba demais que o Igor Gomes faz, que é outro jogador. Eu vejo muito cruzeirense falando aí do Vital, que a insistência com outros jogadores. No Atlético, a insistência com o Igor Gomes me incomoda, assim, demais. Ontem até não tinha muito o que fazer, mas ele já teve o que fazer em outros jogos e ele insistia no Igor Gomes. É uma insistência que incomoda. Tem, cara. E o Igor Gomes ontem, assim, só pra finalizar sobre ele falha, ele faz a falta. O Milito, quando ele faz a falta, o Milito fica pé da vida com a falta que o Igor Gomes faz. E o Atlético sofre o gol. Quando o Atlético sofre o gol, o Igor Gomes ele deu aquela baixada de moral. E aí o Milito até tenta ali no lado de campo dar moral pro seu jogador, pedir pra levantar a cabeça. Ele pede pro Paulinho pedir ajuda ali pro Igor Gomes pra levantar o jogador. Só que, cara, o Igor Gomes, a bola começou a queimar o pé dele. A bola começou a queimar o pé do Igor Gomes o jogo todo, cara. E já é um jogador que tem muita dificuldade em dar sequência a jogadas no Atlético. Ele tem muita dificuldade. E ontem ficou pior ainda. Com todos esses desfalques, assim, o Milito tem que comer. Não adianta, ele tem que começar a rever algumas das suas convicções no Atlético. Eu entendo que ele é um treinador que pensa no time pra frente. A torcida do Atlético, cara, gosta disso, tá? É um torcedor que tava pedindo isso há muito tempo. Mas, pô, de novo ontem, aí você tem um jogador expulso, uma bobagem do Rômulo que já tava amarelado, ia ser substituído. O Mariano tava esperando pra entrar ali, o Rômulo é expulso. E assim, ele, em vez de trazer o time pra trás, ele fecha a casinha de novo. Será que não tem ninguém no Atlético que chega pro Milito e fala assim, Milito, vem cá, deixa eu te explicar o que é a história do Atlético Flamengo, o que um jogo desse representa pro torcedor. Porque você não pode tomar 4 gols do Flamengo em casa, cara. Mas, ô Luiz, eu acho que... Era pra ser 5, se você for para pensar, ainda teve o pênalti. Teve um pênalti, claro, ainda que não foi dado pro Flamengo. Além disso, porque quando o Palmeiras tomou 4... Mas é porque eu tô te falando, será que ninguém explica pra ele? Será que ele tá treinando? Será que na cabeça dele ele treina no Argentino Júnior ainda? Que é um time que não tem... O torcedor não tá esperando nada, cara, o que aconteceu. Ele tem que ter uma responsabilidade maior quando ele treina um time que... Você acabou de comprar briga com a torcida do Argentino Júnior. Verdade. Cara, assim, eu pisando na camisa... A comentar isso com o Elton uma vez, lá no Donos da Bola, ele ficou até muito bravo comigo. Eu falei, Elton, se o Milito continuar com esse esquema dele, daqui a pouco a turma aprende como é que joga, ele vai tomar essa patada de todo mundo.
Porque, cara, é um futebol muito, você tá falando, o Milito gosta, a diretoria gosta. O torcedor gosta. Mas sabe o que futebol é legal? É a vitória, velho. Com certeza. Hoje já tá todo mundo putaço porque o time não consegue. Cara, ele continuar. Os desfalques. Pô, ontem, Hulk tava. Ontem Paulinho, tava. Ele tinha 9 desfalques ontem, ainda assim. Scarpa. O Otávio voltou. Claro. O Otávio voltou. Ele que optou pelo Bataglia na zaga. Batalha. Mas assim, ó, de novo, e aí até eu vou pedir desculpa, eu não lembro quem fez a pergunta pra ele. Depois do jogo, eu acho também assim, as pessoas têm que começar a entender um pouquinho mais. Porque assim, quando o Milito, no início da passagem dele aqui no Atlético, jogava o time pra frente. São burras? Não, eu jamais faria isso. Mas assim, quando o Milito, no início da passagem dele, principalmente na final do Mineiro, ele jogou o time pra frente, o Atlético virou contra o Cruzeiro, jogaram ele lá em cima, Mas né? não é sempre que vai dar certo. Mas é isso, mas eu acho que. Então, isso. assim, não pode jogar o cara pra Deus quando dá tudo certo e colocar ele no inferno. Porque ontem perguntaram pro Milito, Não assim, tá colocando ele no inferno agora, não, Luiz. Hoje ele tá na coletiva ontem. Cara, ele tomou 4 do Vitória, ele tomou 4 do Palmeiras, ele tomou 4 do Flamengo, eu velho. concordo e tô falando que tem erros. Senão, Eu estou falando que tem erros. Eu estou falando que tem erros. Eu só tô falando assim, aí chegou na coletiva pra ele, perguntam assim, ô Milito, porque você não acha que tem que parar dessas improvisações? Aí ele perguntou, qual improvisação? O Batalha de zagueiro. Pô, gente, a gente tá falando aqui todo dia que o Batalha vive o seu melhor momento no Atlético como zagueiro. O Batalha é o melhor zagueiro que o Atlético tem. Então, pra ele, não é improvisação. É sim. Cara, não é porque ele é o melhor zagueiro do time hoje. Você vai desculpar, é sim. Então o que ele tem que fazer? Eu não acho que os problemas do Atlético passam pelo Batalha na zaga. Não, também acho que não. É isso que é a pergunta. Mas quando a pessoa faz essa pergunta... excesso de improvisação atrapalha o time. Excesso de improvisação atrapalha o time. Mas quais são os excessos de improvisação que ele faz no time? Todas praticamente. O Scarpa é a pior de todas, na minha opinião, né? O Cadu ontem foi outra improvisação. Mas o Cadu, assim, eu concordo, o Cadu é um atacante, ele tava jogando pelo lado direito. Esse esquema com três zagueiros, da forma como ele foi desenhado ontem, aquilo ali foi maluquice, cara. Você sabe o que acontece? Aquilo ali foi maluquice. Mas se você pegar o trabalho do Milito... Desculpa, o Milito ontem parece que não estudou quem era o Flamengo. O trabalho do Milito, ele não fugiu do que ele vem fazendo. Mesmo quando o time tava ganhando. Ele não fugiu. Mas tá errado. Eu não tô discordando. Eu não julgo se tá certo ou se tá errado. Quando você traz um técnico como o Milito, você tem que se preparar para esse tipo de coisa. Esse que é o ponto. O Milito, se ele tiver de ser demitido do Atlético, abraçado com as ideias dele, ele vai ser. Porque ele é diferente nesse sentido também dos técnicos que jogam pelo emprego. Ele não vai jogar pelo emprego. Isso é ruim num momento em que o time está passando o que o Atlético está passando? Sim, porque ele realmente teria de dar passos atrás e de repente fazer coisas para sobreviver aos jogos. Só que não adianta. Técnicos dessa linhagem, estou falando no que eles pensam a respeito de futebol. Não estou comparando, colocando o Diniz e o Milito na mesma prateleira. Sim. Mas nesse aspecto, eles são exatamente iguais. O Diniz cai do Fluminense tentando fazer o Fluminense jogar da maneira que ele fez o trabalho dele, entendeu? Desde o começo. E ele foi coerente com o trabalho dele. Aí o que entra aqui que eu tava falando, nisso, ele vai ferrando o campeonato do Atlético. É isso que eu tô querendo, sabe? É isso que eu tô pensando. Beleza, eu concordo, mas assim, vamos lembrar quando a gente entrou em junho, e aí eu vim aqui e falei assim, acho que foi o primeiro ou segundo programa eu falei. Vamos preocupar com as Copas. O mês de junho vai mostrar muito o que é o Atlético no Campeonato Brasileiro. O brasileiro hoje com 12 pontos atrás do Flamengo, e você ainda é cheio de problemas igual o Atlético vai ter, cara, o brasileiro tá, assim, realmente... Mas a gente já tinha falado isso. Mas começa a tomar esse monte de cacete, a torcida fica impaciente, eu concordo, a moral vai pra baixo. Eu concordo com você, eu não discordo, eu só tô falando assim, a gente sabia que seria difícil. Eu acho, e é o que o Valu falou, o Milito é o treinador que ele vai ter as suas convicções e vai morrer com elas, cara. Não adianta. Agora, você contratar o Milito, quando contrata, com o elenco que você tem, perdendo peças, o Edenilson não era utilizado, o Gemerson era vaiado, o Patrick não era utilizado. Você perdeu... O elenco já era curto, já não tinha tanta qualidade no banco de reservas. Então, assim, o planejamento do Atlético, quando você traz o Milito... Foi mal feito. Agora, se o treinador tem convicção, a diretoria vai ter que ter convicção em segurar ele agora e segurar a bronca. Isso. Só que cadê a diretoria? Isso tem que ser muito dito. Cadê os donos do time? Cadê? Porque quando tá ganhando, parceiro, levantar troféu, chegar no campo e ser aplaudido, parabéns. Mas agora, amigo, você é dono. Você comprou, você tem que aparecer, você tem que dar as caras, pô. Isso tem que ser muito dito, porque eu tenho certeza que o Luiz não tá falando que o Edenilson, o Patrick... esses jogadores resolveriam as questões do Atlético. Mas está faltando material humano no Atlético. Gente só para entrar dentro de campo e fazer a função, entre aspas, não importando se bem ou mal. O Gemerson foi embora. Para mim, eu acho o Gemerson uma grande falta. Eu sei que o atleticano vai ficar bravo comigo,
dentro do contexto do time do Atlético hoje, era um cara que entendia muito o que o Milito precisava de fazer. E aí, entre aspas, aconteceu a tempestade perfeita. Foi o encontro de várias situações ruins para o Atlético. Jogadores indo para a Copa América, mas que o departamento de futebol sabia. A Copa América está lá existente no calendário desde o final de dezembro. As lesões, essas sim, elas fazem parte do futebol, não dá para você prever. E dentro disso também que o Luiz falou a respeito do planejamento, muitas saídas, pouquíssimas ou nenhuma chegadas. E sobrou para quem? Eu não vou questionar aqui o trabalho da categoria de base, nem a qualidade dos jogadores da base do Atlético. Mas olha, o que está sendo feito com esses garotos é uma coisa absurda. Porque vamos lembrar do Atlético no Campeonato Mineiro, Luiz Felipe Scolari era outra filosofia. Mas qual que é a filosofia, basicamente, do Atlético de 20 para cá? Times fortes, jogadores rodados e pouco espaço para jogadores formados no clube. A transição do Atlético hoje, de base para profissional, ela praticamente não existe. De repente, esses jogadores que não foram utilizados no Mineiro, ou pouco utilizados, começam a pingar em jogos assim, ó. E jogo pica, Palmeiras, Flamengo. Inter fora. Cara, vai ser, assim, uma câmara de incineração de jogadores. Só que o Milito não tem opção, ele não escolheu. Talvez se ele tivesse aqui, ele faria de uma forma diferente, teria dado mais minutos, mas é uma coisa muito também que, mais do que Gabriel Milito, o Atlético precisa de rever essa política de como vai tratar a sua categoria de base com relação ao futebol profissional. Foi o que me chamou a atenção no gol que eu falei aqui. A facilidade que aquele menino foi entrando dentro da área. E não é culpa dos meninos, velho. Ou você tá pegando um atacante e tá mandando ele marcar. Não, eu tô mandando ele só parar a jogada, pô. Faz a falta. Não, Então, gente, como não é que pode ele no vai futebol. invadindo? Não, mas vai ele ganhando. passou ali você não pode que queimar isso. os meninos. Não, eu não tô queimando, não. Só tô falando fazer a falta para Mas o a jogo, cobrança dele tá certa. Mas que isso? A culpa é do processo. A culpa é do processo de que colocou o menino... esses jogadores tão crus. É, pra jogo estar como ali, de é ontem. complexo. Porque Tem que você ter cuidado vestiu na hora a de camisa criticar, do Atlético, vai ser cobrado igual todos os Claro. outros. Assim, ó, O problema tá no processo. o Mas Paulo você Vitor... exigir o menino de estar fora da posição dele, velho, é O complicado. Paulo Vitor Revolante, ele toma a passada muito fácil. mas assim. o Otávio também toma, velho. Tudo bem, eu também tô. Mas assim, Mas não dá pra dar. Não é porque o Paulo Vitor tem 21 anos, gente. Não é porque o Paulo Vitor tem 21 anos. não dá Ele é volante, não pode dar uma perna. Eu não tô pedindo pro Paulo Vitor dar um lançamento a lá Gerson, não, pô. Mas Eu tô o pedindo parar a Otávio também jogada. podia ter dado a pernada. Para também, concordo. Pois é, então não pode ser um peso num só, cara. Mas assim, Mas aí a você tem que cobrar de crítica quem não- tem mais experiência, mano. Mas a jogada não era o Otávio que tava, pô.